Beleza, pessoal? Aí, como é que tá aí? Todo mundo? Tá todo mundo bem? Todo mundo animado aí? Aqui quem vos fala é o seu querido professor Tiago. O mesmo de sempre, ontem, hoje e para sempre. Olha, tô poético. Seu querido professor que gosta muito de ajudá-los nesse momento aí tão crítico no nosso mundo, né? Mas estamos aí para fazer a diferença. Vamos falar sobre revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas. Qual a diferença de uma para com a outra? Existe alguma diferença? Existe. A revolta nativista era uma revolta local contra problemas que aconteciam locais no Brasil. E as revoltas emancipacionistas eram revoltas que aconteciam por motivos, por desejos, na verdade, de separar-se do Brasil. Claro que ambas as revoltas elas aconteciam por questões de impostos, pelo fato de portugueses terem a exclusividade do comércio, etc. Mas vamos falar aí dessas revoltas a partir de agora. Vem comigo, preste atenção, pega teu copo d'água, teu copo de suco, fica atento no que eu vou explicar para que você não perca nenhum detalhe do que nós vamos falar. Então vamos lá. Rebeliões nativistas, história do Brasil, professor Tiago Manso. As rebeliões nativistas, elas ocorreram no Brasil entre os séculos 16 e 18, como resultado, em sua maioria, da indisposição contra a coroa portuguesa, ou seja, os grupos que manifestaram-se neste momento estavam se manifestando contra a opressão da coroa portuguesa. Durante a colonização do Brasil, muitos problemas foram se apresentando. Tais problemas abrangiam situações como a forma de concessão de terrenos para colonos e aventureiros que vinham de Portugal para aqui se estabelecer, a extração dos recursos naturais, como o pau-brasil, o apresamento e o tráfico de indígenas, entre outras coisas. Essas situações acabaram promovendo as chamadas contradições da colonização. De tais contradições, as rebeliões nativistas acabariam por se tornar emblemáticas, ou seja, por causa dessas concessões de terra, por causa da exclusividade de comércio, impostos e etc., muitas pessoas se rebelaram, se revoltaram contra a coroa portuguesa e tentaram até mesmo dar um golpe, transformando ali as regiões que outrora eram dominadas por portugueses, dominadas pela elite local. Essas seriam as revoltas nativistas. No caso das emancipacionistas, né, das revoltas de independência, estas, além de tomar o poder local, instituía, na maioria das vezes, repúblicas, e as regiões tomadas virariam países dentro do Brasil. Imagine só, regiões como o Rio Grande do Sul ou até mesmo Minas Gerais ou outras regiões do Brasil seriam outros países se tais revoltas tivessem prosperado. Entender os motivos gerais que levaram a estas revoltas. Primeiro, principais causas: monopólio português do comércio de mercadorias. Quando eu falo comércio de mercadorias, é uma gama de produtos, um vasto comércio, não era pouca coisa, não era pouca mercadoria, era um vasto comércio. Preços elevados cobrados pelos produtos comercializados pelos portugueses, ou seja, além disso, os produtos que vinham de Portugal para o Brasil tinham preços exorbitantes, o que causava estranheza nos brasileiros,
E revolta porque, poxa, nós consumíamos tecidos, algodão, tabaco, melaço, consumíamos vinho, alimentos processados, enfim, vários produtos que vinham de Portugal, mas vinha muito caro para o Brasil, vinha muito valorizado. E como não tínhamos como comprar de outras pessoas, somente de portugueses, isso causou ali uma insatisfação por causa dessa elevação de preço de produtos. Medidas da metrópole que favoreciam os portugueses, principalmente os comerciantes. Que medidas eram essas? Comerciantes pagavam menos impostos, comerciantes portugueses. Exclusividade em alguns tipos de comércio e até mesmo extração de produtos como o pau-brasil, a permissão de alguns portugueses até de escravizar índios. E isso revoltava os brasileiros não queriam isso mais. Conflitos culturais, políticos e comerciais entre colonos e portugueses, direto. Sempre existia uma rivalidade, uma rixa entre os brasileiros, os habitantes do território brasileiro, e os portugueses. Principalmente nas regiões onde se extraía ouro, por exemplo, em Minas Gerais, existia ali sim uma questão, uma revolta maior, até porque os portugueses tinham um privilégio em extrair o ouro e outras coisas mais. Altos impostos cobrados pela coroa portuguesa, principalmente sobre a extração do ouro realizado por colonos brasileiros. O quinto dos infernos era um dos impostos, ninguém aguentava pagar esse imposto. E o outro, a derrama, que vocês vão se lembrar no decorrer do nosso curso aqui, da nossa explicação. A exploração colonial praticada por Portugal, uma exploração sem muitos benefícios, os portugueses pouco faziam pelo Brasil, essa é a verdade, e o rígido controle através de leis impostos pela metrópole em todo o território brasileiro. Existia também um rígido controle do exército português, principalmente nas regiões auríferas, onde eles colocavam fiscais para poder contabilizar a quantidade de ouro que era extraída daquela região. Vamos estudar agora a revolta de Beckman. Para muitos, Beckmão, porque as pessoas não sabiam falar a palavra Beckman. A revolta de Beckman também é conhecida como revolta dos irmãos Beckman, ou revolta de Beckmão. Ela ocorreu no Maranhão no ano de 1684, portanto, foi uma revolta do período em que ainda a família real portuguesa exercia o controle muito rígido no nosso território. Inclusive, o Dom João VI ainda não era rei do Brasil nesse período, mas a família real portuguesa, eu ia fazer uma confusão aqui, a família real portuguesa exigia a cobrança de impostos para poder manter a colônia funcionando. É tradicionalmente considerada como um movimento nativista pela historiografia do Brasil. Vamos entender por quê. Quais foram os antecedentes dessa revolta? O Estado do Maranhão foi criado na época da dinastia filipina. O que é dinastia filipina? Não tem nada a ver com os filipinos não colonizaram o Brasil em momento algum, mas a dinastia filipina, a dinastia de Filipe II, o rei da Espanha, quando o Brasil viveu ali sob o domínio da União Ibérica entre Espanha e Portugal. Quando ocorreu a União Ibérica, Filipe II administrou as suas colônias e as colônias portuguesas. Então, o Estado do Maranhão foi criado neste período, em 1621,
compreendia ali o Maranhão, o Ceará, o Piauí, Pará e Amazonas. Tá, mas não era estado do Maranhão. Em alguns livros de história, tu vai encontrar esse estado com o nome de Grão-Pará, beleza? Esta região subordinava-se, desse modo, diretamente à coroa portuguesa. E entre as atividades econômicas destacava-se a lavoura de cana e a produção de açúcar, o cultivo do tabaco, a pecuária para exportação de couros e a coleta de cacau. A maior parte da população vivia em condições de extrema pobreza, sobrevivendo da coleta, da pesca e praticando uma agricultura de subsistência, ou seja, a vida das pessoas que moravam no Maranhão não era muito boa. As pessoas tinham uma vida de subsistência, trabalhavam duro para sobreviver. Praticamente trabalhavam para viver mesmo, não tinha um lucro, um rendimento, ok? Era uma vida difícil. E, como falei para vocês, há momentos atrás, os portugueses pouco fizeram pelas colônias portuguesas aqui no nosso país.